Olá, pessoal, bom dia. Vamos corrigir nossas questões sobre nacionalidade? Bom dia, vamos chegando. Vamos ver se vocês estão por aí. Chamei o pessoal lá no Telegram. Bom dia, Pati. Para a gente terminar logo a parte de nacionalidade, né? O estudo da nacionalidade. Bom dia, André. Método Papa Prova, PC Go Max, Antônio Machado. Bom dia, pessoal. Deixei uma listinha com 10 questões lá no Telegram para treinarmos o tema da nacionalidade, né? Que fizemos a nossa live na quarta-feira. Então, quero saber se quem fez a leitura do e-book, participou da live. Quero saber aí como é que vocês foram na resolução das questões. Quem não puder ver agora, eu vou deixar gravada a live, mas queria ainda essa semana finalizar o tema. Bom dia, Rafael, Viana, Luiz, buenos dias, Anderson. Mandem aí os coraçõezinhos para eu saber que está tudo bem com a transmissão. Bom dia, Larissa. Não vai demorar, tá? Prometo que hoje não vamos ficar mais de 1 hora como na quarta-feira. Inclusive agradeço quem ficou aqui, né, Rafael? Ficamos aqui mais de 1 hora discutindo o tema da nacionalidade. Acho que foi bem produtivo porque tiramos as dúvidas, né? Então, deixei essas questõezinhas só para vocês verificarem se essa forma de estudar foi válida. Na verdade, eu queria que vocês testassem isso. Então, primeiro fazendo a leitura do material, depois assistindo a aula, depois resolvendo questões, né? Então, às vezes os alunos reclamam que tem uma dificuldade de fixação, de entendimento de algum conteúdo. Nacionalidade não é um tema tão difícil, né? Mas tem algumas particularidades e às vezes engana, não é? Porque você acha, eu já sei tudo sobre nacionalidade. Mas vai resolver uma questão de prova, se depara com uma pegadinha e cai na pegadinha, não é? Então, para evitarmos isso, bom dia, Bianca. Eu quis fazer esse treinamento, não é? Com esse método aí de aprendizagem. Quem quiser, quem achar que foi válido, né? E quiser continuar, eu acho que é uma boa técnica de estudo. Esse conhecimento prévio do conteúdo ajuda, né, Rafa? Então, pessoal, podemos corrigir as questões? Quem ainda não viu, lá no Telegram tem as questões e vocês podem, inclusive, marcar as questões. É muito legal resolver questões lá no Telegram, né? Porque quando você acerta, ele comemora com você. Quando você erra a questão, a tela treme, né, para chamar sua atenção. E eu gosto de dizer para os alunos que errar questões é melhor do que acertá-las. Vocês concordam? Bom dia, Marcelo, Jean. O que vocês acham? Sabe por quê, gente? Quando a gente acerta uma questão, o que você normalmente faz? Passa por ela, né? Não dá muita importância, você já acertou mesmo. Mas não é um método muito efetivo. Por quê? Se você não fixa, se você não lê e muitas vezes não escreve o porquê de estar correto, depois você nem se lembra. Quando você erra, a questão te marca muito mais, não é verdade? Quem nunca errou a mesma questão mais de uma vez? Então, não sei se vocês têm isso, mas às vezes lá no que concursos, né? Você está resolvendo a questão e erra mais de uma vez. Os alunos já me falaram, professor, eu já errei essa questão 4 vezes. Então, o que vocês podem fazer para que isso não aconteça? Muita gente fala de um caderno de erros, né? Que é uma opção de você ir anotando erros em questões. Eu considero que é melhor você não focar, eu não gosto de chamar de caderno de erros. Eu acho que são observações pontuais da matéria que vocês podem criar, sim, para fazer, né? Para chamar a atenção, um caderninho com tópicos da matéria que você se esquece, que você confunde. Então, acho que isso é muito válido, porque vai te relembrar esses tópicos, né? Na hora de uma revisão, você volta
que é para não errar, não ficar errando sempre a mesma questão, não é? Então, nessas 10 questões de nacionalidade, eu busquei tópicos diferentes aí do conteúdo que são cobrados pelas bancas. Peguei questões da banca CESP, CESP-Sebrasp, Quadrix e uma questão que eu achei muito legal do Ministério Público de Santa Catarina, tá? Quem não viu as questões, tá lá no canal do Telegram. Gente, canal gratuito, é só clicar aí no link da bio e entrar para participar, tá bom? Podemos começar? Bom dia, professor Juliano, Anderson, Robson, Joax. Vamos lá, pessoal? Podemos fazer a correção? Quem não está com as questões aqui, confira depois lá no canal do Telegram. Combinado? Então, a primeira questão nos diz o seguinte: o brasileiro naturalizado pode ser eleito senador, mas não poderá ocupar o cargo de presidente do Senado, privativo de brasileiro nato. Essa questão está correta. Então, o que a Constituição nos diz no artigo 12, parágrafo 3º, gente? Nós temos ali cargos privativos, né? Então, temos cargos relacionados à linha sucessória e cargos relacionados à segurança do Estado, à defesa nacional. Então, dentre os cargos relacionados à linha sucessória, presidente e vice precisam ser brasileiros natos, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro do STF. Mas o naturalizado pode ser deputado federal ou pode ser senador, só não poderá ocupar a presidência da Câmara nem a presidência do Senado, não é? Então, aí ó, a Mar já tá criando aí uma rotina, ela vai fazer o almoço dela acompanhando a live. Hoje não vai dar tempo de você almoçar, viu, Mar? Rapidinho aqui a nossa live, só para fecharmos as questões. Então, primeira questão certinha, lembrem-se disso. Agora, se a questão, isso, Jax, é o mp3.com, se a questão nos diz que uma pessoa pode ser ministro do Supremo e apenas não pode ser presidente da casa, aí tá errado, não é? Porque para ser ministro do STF tem que ser brasileiro nato. São só 11 vagas, a ideia é que todos eles vão passar pela presidência da casa, então não faria sentido. Agora, deputados e senadores, nós temos um número muito mais amplo, né? 513 deputados, 81 senadores. Então, dá muito bem para o naturalizado ser deputado federal ou senador e apenas não concorrer à presidência da casa. Não é isso? Então, primeira questão certa, tranquila, né? Segunda questão. O rol de hipóteses constitucionais de perda de nacionalidade é exemplificativo, podendo ser ampliado pela legislação infraconstitucional. Errado. O rol da perda de nacionalidade está no artigo 12, parágrafo 4º. E uma dica boa para vocês se lembrarem, gente, quando nós falamos em restrição a direitos fundamentais, que nós já vimos que nacionalidade é um direito fundamental, certo? Então, se é para restringir um direito fundamental, a interpretação que a gente faz é sempre restritiva. Restritiva. Então, desconfie se uma questão te disser que a lei pode ampliar hipóteses de restrições a direitos fundamentais. Nós estamos vendo aí agora toda a polêmica gerada pela pandemia, né, por restrições em razão da pandemia, e como nós devemos ter cuidado com essas restrições, porque os nossos direitos fundamentais, eles só podem ser restringidos de acordo com previsão constitucional ou legal e só na medida necessária para atender a algum tipo de interesse público, né? Então, eu não poderia permitir que a lei criasse outras hipóteses de perda de nacionalidade. Nós estaríamos possibilitando que pessoas perdessem nacionalidade com uma facilidade maior, e isso é até perigoso, né? Então, errada a questão número 2, o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição traz um rol taxativo. A lei não pode ampliar as hipóteses, né? Então, são só aquelas já previstas na Constituição. Eliane, Fábio, Genilson, professor Pablo,
Pessoal que está aí estudando informática, gente, ó, que vai fazer prova PF, PRF, delegado, né, professor? Acompanhem lá o professor Pablo, sabe tudo de informática. Então, questões que vocês negligenciam, né? Eu e o Pablo vamos nos unir aí para vocês conseguirem lá no Paraná 10 questões, 5 de humanos e 5 de informática. Pensem, 10% da prova, né? E é uma ótima estratégia porque são questões que pouca gente estuda, são matérias, né? Que muitas vezes são negligenciadas. Então a gente vai criar um movimento, não é não, Rafael? Nós vamos convencê-los a estudar com a gente aí direitos humanos e informática. Então, segunda questão, errada. Terceira questão. As espécies de naturalização no Brasil, por decorrerem da própria ideia de soberania, são todas uma discricionariedade estatal. Errado. Gente, cuidado com essas palavras todas, sempre, nunca, expressões muito fortes, muito peremptórias, costumam estar erradas. E aqui qual o problema? Em breve teremos novidades, né, Pablo? Aqui o problema é o seguinte... Na naturalização, nós falamos isso na live, naturalização ordinária não gera direito subjetivo, não é? Aqui existe uma discricionariedade do Poder Executivo. Mas na naturalização extraordinária, existe sim um direito subjetivo à naturalização, é o entendimento do Supremo, é o entendimento da doutrina majoritária. Então, eu não posso dizer que todas são discricionárias, porque... Na naturalização extraordinária, nós temos um ato vinculado. Cumpridos os requisitos constitucionais, a pessoa vai ter sim o direito a se naturalizar. Né? Ah, que bom, Marco. Fica aí com a gente. Então, a questão número 4, a questão número 3, me perdoem, está errada. Tranquilo, né? Professor Pablo tem Telegram? Eu acho que sim, Rafa. Se ele não tá no Telegram, tem uns grupos no WhatsApp. Pablo, se tiver por aí, deixa para nós o seu Telegram. Questão número 4. A naturalização pode ser expressa ou tácita, somente se admitindo no Brasil atualmente a primeira modalidade. Olha que questão legal, gente. Eu contei para vocês que nós já tivemos historicamente naturalização tácita em um período da história que o Brasil precisava formar o povo brasileiro, né? Como que era isso? Quem estivesse aqui, cumpridas certas condições e não se manifestasse contrariamente, passaria a ser brasileiro naturalizado. Isso não existe mais. Atualmente, nós só temos naturalização expressa. A pessoa tem que fazer um pedido, tem que expressamente requerer, não é isso? Então, a questão número 4 está correta, porque atualmente... Nós só temos no nosso país naturalização expressa. Historicamente, já tivemos naturalização tácita? Sim, na Constituição, na Carta Imperial de 1824, limitada aos portugueses, e na Constituição Republicana de 1891, tá? Então, não se esqueçam disso. Questão número 4, certa. Questão número 5. Tá dando para acompanhar direitinho aí, pessoal? Mesmo quem não está com as questões, vocês estão acompanhando? As questões estão lá no Telegram, depois que a gente terminar a live. Quem ainda não fez, vai lá, passa lá, resolva as questões, né, para treinar. Questão número 5. No caso de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, será permitida a cassação de direitos políticos do cidadão. Aqui nós temos um problema, né? A questão está errada. Por quê, gente? Não se admite no Brasil, em nenhuma hipótese, cassação de direitos políticos. Muito cuidado com isso, sabe por quê? Os alunos costumam confundir com cassação de mandato. Cassação de mandato é possível, mas cassação de direitos políticos é vedado pela Constituição. Então, mesmo se a pessoa perder a nacionalidade brasileira, não há que se falar em cassação de direitos políticos, tá? O que vai acontecer? O naturalizado volta a ser um estrangeiro, o estrangeiro não exerce direitos políticos no Brasil, ele perde
os direitos políticos, mas não há que se falar em cassação. O que a Constituição prevê lá no artigo 15? Não se admite, é vedada a cassação de direitos políticos, sendo que a sua perda ou suspensão pode acontecer nos seguintes casos. Então, quando falamos de direitos políticos, lembrem-se, só existe perda ou suspensão. Cassação não se admite em hipótese alguma. Então, naturalizado que tem cancelada a sua naturalização, é uma perda-punição, como já vimos, ele vai perder os direitos políticos porque estrangeiro não exerce direitos políticos no Brasil, não é? Então, cassação é um termo que vocês não podem usar, combinado? Questão número 5, portanto, errada. Questão número 6. Não é possível a declaração de perda de nacionalidade de brasileiro já naturalizado. De novo, não é possível a declaração de perda de nacionalidade de brasileiro já naturalizado. Então, quer dizer que o naturalizado nunca poderia perder nacionalidade? Errado, não é? Como que ele pode perder? Se ele praticar atividade nociva ao interesse nacional, ele vai ter cancelado a sua naturalização, ou se ele adquirir outra nacionalidade, a perda-mudança, sem se encaixar nas exceções, ele também vai perder a nacionalidade brasileira, né? Então, para o naturalizado, existem duas hipóteses de perda: perda-punição, perda-mudança. Para um brasileiro nato, só existe perda-mudança. Se ele adquirir outra nacionalidade, em regra, vai perder a brasileira. Correto? Então, a questão número 6 está errada. Questão número 7. Os estrangeiros de nacionalidade portuguesa residentes na República Federativa do Brasil há mais de 10 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, serão considerados como brasileiros natos. Errado, aqui eles misturaram tudo, né? Misturaram a naturalização extraordinária, que está lá no artigo 12, parágrafo 2º, inciso 2º, com um pedacinho da ordinária. Então, o que nós temos, gente? Naturalização extraordinária, esses requisitos valem para qualquer estrangeiro, não importa de onde venham. Se tem residência ininterrupta por mais de 15 anos, sem condenação penal, desde que requeira, vai fazer o pedido e se naturalizar. O que nós temos que é específico para os portugueses na nossa Constituição? Portugueses residentes no Brasil só precisam cumprir 2 requisitos constitucionais: residência por mais de 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Isso está no artigo 12, parágrafo 2º, no inciso 1º. É um caso de naturalização ordinária. E outra coisa, eles não serão brasileiros natos em nenhuma dessas hipóteses, né? Então, nos 2 casos, o que nós temos são brasileiros naturalizados. Portanto, errada essa questão número 7. Tranquilo, pessoal? Mandem aí coraçõezinhos, digam alguma coisa para eu saber que está tudo ok. Enésio, Wellington, Léo, Robert. Questão número 8, então. Vamos à questão número 8. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Então, aqui o momento é importante, não é, Rafa? Ele só pode ser extraditado se ele praticou o crime comum antes de se naturalizar ou, e aqui a qualquer tempo, tá? Não importa se foi antes ou depois da naturalização, se ele tem comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Correta essa questão. Lembrando que um brasileiro nato nunca será extraditado. Estamos falando de extradição passiva, que é quando o Brasil recebe um pedido de extradição, mas o naturalizado pode ser extraditado nessas 2 hipóteses. É um caso de tratamento diferenciado entre natos e naturalizados. Está no artigo 5º, inciso 51 da nossa Constituição, certo? Então, correta a questão número 8. Questão número 9, eu acho que essa foi a que pegou mais gente, não foi? Quem caiu na pegadinha da questão número 9? Gente, olha como que é perigoso. Sabe para que é essa questão número 9?
para ninguém perder a humildade. A questão número 9 é para vocês não perderem a humildade. Não é achar que já sabe tudo, que pode ler correndo, né, Robson? Tem que ler com cuidado, com atenção, grifando palavras. O que nos diz a questão número 9? A Constituição da República Federativa do Brasil veda expressamente a distinção legal entre brasileiros natos ou naturalizados. Até aqui correto. Sendo admitidas somente as diferenças de tratamento previstas na própria norma constitucional. Correto. E lembrando que a lei não pode ampliar as hipóteses, não é? O rol é taxativo do tratamento diferenciado, são só as hipóteses já previstas na Constituição. Essa questão foi do Ministério Público de Santa Catarina. Só que aí ela te diz mais. As quais se referem a cargos privativos, correto, artigo 12, parágrafo 3º, é o mp3.com. Assento no Conselho de Defesa Nacional. Aqui está o erro, não é Conselho de Defesa Nacional, é Conselho da República, artigo 89 da Constituição. Propriedade de empresa jornalística e radiodifusão, correto, artigo 222. E extradição, como vimos na questão anterior, também correto, artigo 5º, inciso 51. Então, muita gente errou essa questão porque leu rápido aqui, ao invés de ler Conselho de Defesa Nacional, leu Conselho da República. Cuidado! É o Conselho da República, que está no artigo 89, reservou 6 vagas para brasileiros natos. Lembrando que o naturalizado pode estar lá em vagas que não são privativas, né? Como ministro da Justiça e líderes da maioria e minoria da Câmara e Senado. Então, por isso a questão número 9 está errada. Pegadinha, não é, Jânio? E pelo Telegram, pelo percentual lá, algumas pessoas caíram na pegadinha da questão número 9. Aqui é um treinamento, aqui pode errar, né? Então, vale errar aqui para não errar na prova. Coloquem essa observação aí. Temos 2 conselhos de consulta do presidente, que são Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional, e as vagas privativas são no Conselho da República. Bom dia, Miguel. E por fim, gente, a última questão, número 10, o cancelamento da naturalização de estrangeiro por decisão transitada em julgado não repercute sobre seus direitos políticos. Haja vista também o estrangeiro ser titular de direitos fundamentais. Errado. Por quê? Nós temos sim uma repercussão, porque se ele perde a nacionalidade brasileira, ele perde os direitos políticos, não é? Como estrangeiro, ele continua sendo titular de alguns direitos fundamentais, é verdade, desde que o Brasil, a nossa Constituição, não restrinja o exercício desses direitos aos brasileiros, como acontece com direitos políticos. Estrangeiros não exercem direitos políticos no Brasil, salvo, essa é a regra, tá? Em provas vocês devem marcar isso, mas lembrem-se que uma questão aberta, ou se você tiver a oportunidade, né, de falar de exceções, como numa prova oral, lembrem-se que a gente tem sim uma possibilidade de estrangeiro exercer direitos políticos no Brasil, que é o português equiparado. Lembram-se? Ele é um estrangeiro, mas tem todos os direitos de um brasileiro naturalizado, e quanto a direitos políticos, ele pode fazer a opção de exercê-los no Brasil, ao invés de exercê-los em Portugal. Então, o que nós teríamos aqui? Um estrangeiro exercendo direitos políticos no Brasil. Mas se aparecer só essa frase em prova, o estrangeiro não exerce direitos políticos no Brasil. Ponto, está correta. Se a banca ficar especulando muito, né, te perguntar uma prova ICESP, SEBRASP, de um nível mais alto de prova, podemos dizer que é impossível que um estrangeiro exerça direitos políticos no Brasil, eu marcaria errado, porque aí eu acho que eles querem saber se você conhece a figura do português equiparado, tá? Então, muito cuidado ao tipo de prova, ao perfil da banca, para você dar aí a melhor resposta. Gostei muito das questões da Quadrix. Já fizeram prova dessa banca? Achei questões atuais, bem elaboradas. É o perfil CESP-SEBRASP, né? Mas achei que eles fizeram umas pegadinhas interessantes. É uma banca que não tem, assim, ainda... não é tão conhecida, né? Mas confesso que eu gostei das questões que eles elaboraram. Achei muitas bem elaboradas.
Já fizeram, pessoal, questão da banca Quadrix? Me contem aí. É muito parecido, né, com o perfil CESP-Sebrasp. Então, temos mais uma aí no mercado com esse perfil de certo e errado. Então, é isso. Prometi que não ia tomar muito tempo de vocês, ó, nem meia hora. Aposto que a Má ainda tá fazendo o almoço, né? Não deu tempo hoje dela almoçar. Era só pra gente fechar o tema da nacionalidade. Semana que vem a gente já vai começar a estudar outro tema, agora de direitos humanos. Até pedi pro pessoal sugerir lá no Telegram. Sugiram aqui também, tá? Obrigada, Luiz. Obrigada. Vocês que estiveram aqui, que participaram. Foi sem aviso, mas eu queria já concluir o estudo da nacionalidade. Então, podem colocar aí no edital de vocês um ok em nacionalidade. Peguem o material, revisem, refaçam as questões. Eu penso que essa é uma forma que vocês conseguem fazer um estudo mais efetivo, né? A leitura, a aula, a resolução de questões. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela companhia de vocês. Tenham um ótimo dia, um excelente fim de semana. E nos encontramos novamente semana que vem. Aviso para vocês a live e o tema. Tá bom? Robson, Mar, Miguel. Obrigada, pessoal. Ótimo dia. Beijo. Fiquem com Deus.